pessoal, nós vamos fazer um bolo de nata. Lá no sítio, quando a gente morava lá, falavam bolo de merenda, né? Toda vez que a pessoa ia tomar um café da tarde, era esse bolo que a gente tinha para o lanche da tarde, né? Porque é bom mencionar isso, porque as pessoas pensam que bolo sempre tem que estar com recheio, com cobertura, e esse não, é um bolo de merenda. Então ele é um bolo de nata. Vamos me acompanhando por aqui que eu vou passar os ingredientes para vocês. Então é um bolo bem simples, né? Esse bolo foi passado de família, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e é bem fácil de fazer. A gente vai precisar utilizar 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, que eu já deixei inclusive aqui já na peneira, porque é interessante a gente peneirar a farinha quando for fazer o bolo, que o bolo dá aquela leveza, ele sai aqueles gruminhos, ele fica mais macio o bolo, né? Então é uma dica importante. E uma pitadinha de sal que eu já deixei aqui na colher, logo acima do açúcar. E outra dica, eu utilizo açúcar cristal nas minhas receitas do dia a dia. Mas para o bolo é interessante a gente refinar ele. Então o que eu fiz? Eu bati ele no liquidificador, né? E deixei ele separadinho aqui. E a receita pede 2 xícaras de açúcar. Mas a hora que você tritura ele no liquidificador, ele aumenta. Então vocês meçam de novo, porque olha o tanto que rendeu. Eu até deixei aqui na vasilhinha separada, para vocês verem que se vocês colocarem tudo que foi batido, vai alterar o resultado da receita. Então eu já vou até tirar ele daqui, porque a gente não vai utilizar esse daqui, que é o açúcar triturado que rendeu e não pode adicionar ele na receita. Aqui a gente tem uma forma de buraco no meio, forma de bolo mesmo, assim, comum, né? Você unta com manteiga, eu prefiro manteiga, né? Eu não uso mais margarina na minha casa, e enfarinhada, né? E aqui tá a nata. No sítio, a gente utiliza a nata in natura mesmo, né? Você retira o leite, né, na vaca e depois ferve ele. Aí a hora que sobe aquela nata, você vai guardando no congelador. E aquela é a nata que a gente faz os biscoitinhos de nata, os bolos de nata. Só que aqui na cidade, como a gente está em São Paulo, eu consegui encontrar no supermercado. Na verdade foi no atacadista. Então vocês procurem uma de boa qualidade, que vocês vejam que tem uma boa consistência, também dá certo. E uma colher de manteiga, né, pessoal? Uma colher de manteiga, uma xícara de leite e é isso. E aí vamos para a receita propriamente dita. A gente sempre começa pelos ovos. A gente vai separar a gema das claras. É muito importante separar direitinho, porque a gente vai separando. Então eu já tenho prática, porque uma vez eu já fiz para vender, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Eu tava com criança pequena, não tava trabalhando no momento, inventei fazer bolo em casa. E aí a gente vai testar as receitas. Então é bem prático para mim. Eu não tenho um separador de clara. Eu vou assim, na mão mesmo. São 4 ovos. A gente vai agora bater elas em neve, né? Vou ter que chegar com ela aqui, ó.
Aí, pessoal, o resultado das claras em neves, ela fica firminha que você consegue quase que virar e ela não cair, entendeu? Ó, como fica firme. Aí você coloca ela por alguns instantes na geladeira enquanto você vai preparar os outros ingredientes. Só para ela não perder a consistência, né? Então aqui numa outra vasilha, a gente pega as gemas de ovos, né? Porque a gente bateu a clara, agora vão ser as gemas. A gente despeja aqui primeiro o açúcar e o sal, que já estava junto. A gente coloca as gemas uma a uma. Eu já uso esse dispenser aqui, não sei como que é o nome, de ovos, porque fica fácil para apoiar o ovo, né? Porque não precisa colocar em outra vasilha. Aí você vem aqui com a nata, que é um copo bem, aqueles copos de mãe mesmo, né? Bem avantajado, e uma colher de manteiga, né? E a gente vai bater bem até formar um creme bem pastoso, né? Porque a maciez do bolo tá aí, né, pessoal? A gente bater ele bastante. Lembrando que é bater o açúcar, as gemas e a nata. Já a farinha de trigo não pode bater muito, senão o bolo não fica fofinho, não fica airado, porque ele é um bolo diferente do pão de ló. O pão de ló você bate tudo junto, mas esse daqui não, esse daqui ele tem que ganhar leveza na massa. Deixa eu ver se a gente aproveita mais um tequinho aqui, né, pessoal, porque não dá pra deixar nada pra jogar fora, né? Então, assim. Agora eu dou uma misturada prévia antes de ligar a batedeira aqui, porque se ligar logo a batedeira em cima, vai soprar açúcar para o apartamento inteiro, né? Então você dá uma breve misturadinha para agregar. Você vê que o açúcar, tendo sido refinado, porque eu uso o açúcar cristal, a massa já fica bem fininha, né? A maioria das pessoas já usa o açúcar refinado, né? Eu usei o açúcar refinado por um período e depois voltei a usar o açúcar cristal, que é o que a gente utilizava quando morava na roça, e eu acho que ele tem mais sabor, né? O açúcar cristal, ele é mais preservado. Aí liga novamente aqui a batedeira. Então aqui já estão as gemas, o açúcar, a manteiga, a nata e a pitadinha de sal. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Os detalhes da receita a gente vai deixar na descrição do vídeo, viu, pessoal? Logo abaixo aqui, tá? Vocês podem copiar lá. Então, pessoal, depois de ter batido também essa massa, você desliga a batedeira, né? Peneira aqui a farinha. Esse mais branquinho aqui é o fermento que eu já coloquei junto. O ideal sempre é peneirar junto os dois, né? Então, faz toda a diferença no bolo. Você peneira aqui,
Daí você vai agregar, misturar a farinha na batida de açúcar e ovos. Vai misturando para não entrar ar e ficar com pelotinhas, né? Aí o bolo fica bem fofinho mesmo. Que esse é o intuito dele, né? Um bolo de nata. O que se espera de um bolo de nata é que ele fique bem macinho. Você vai misturando aqui. Lembrando que o nosso forno, ele já tá pré-aquecido 15 minutos antes, a 180 graus, né? E é importante porque o bolo já entra com um ambiente propício, né, para ele crescer. Olha como que a massa fica, olha, bem lisinha, bem amarelinha, claro, né? Agora você entra com o leite, né, que vai uma xícara de leite. E por último que a gente vai colocar a claras em neve, né, que vai deixar ele um bolinho bem fofinho. Agora aqui, paciência para misturar e não derrubar nada. Como eu parei de fazer bolo, algumas coisas eu deixei de usar, né? Mas é bom se você tem um fouet também, ele ajuda bastante para mexer a massa e não entrar ar, né? Para não formar umas bolinhas. Se bem que esse daqui quase não formou bolinha nenhuma, porque já é da natureza desse bolo ser cremosinho, né? Bem cremoso. Eu vou pegar essa colher, porque ela mistura melhor. Bem melhor assim. Ela alcança até o fundo. Agora a gente ainda vai colocar a clara em neve, né? E depois colocar para assar. E vamos ver o resultado. Aqui a gente vai colocando as claras de neve. Tem que mexer bem devagar porque ela não pode desmontar toda, né? Por mais que a outra massa é mais densa, mais pesada, mas ela consegue entrar como algo que deixa fofinho, né? Sempre mexendo de cima para baixo, devagar. Olha que massa bonita, pessoal. Esse bolo vai ficar muito gostoso. Assim, ó. Bem levinha. Você tem que ter paciência, porque se você pôr uma batedeira aqui para agregar as claras em neves com a massa, aí o bolo desmorona. Vai virar uma pasta líquida
E aí o resultado não vai ser o mesmo. Agora você vai com paciência, misturando direitinho, a massa sustenta bem, né? Agora a gente já pode colocar na forma. Eu vou colocar aqui no pedestal mais baixo, porque fica mais fácil para colocar a massa. E a hora que o bolo estiver pronto, eu mostro pra vocês como que ficou. Deixa aí o seu like, pessoal, se inscreve no canal. Vocês que gostam de fazer receitas, vão ter sempre à mão, né, a receita salva pra voltar e fazer quantas vezes quiserem, né? Compartilha também o vídeo com seus grupos aí. E deixa o seu like e se inscreve. Agora a gente já vai colocar ele pra assar. Sempre é bom dar umas batidinhas assim, mais certinho na forma. Agora é só aguardar aproximadamente uns 35 minutos, de acordo com a potência do forno de vocês, né? O bom é sempre estar olhando. Eu aconselho nunca abrir a porta do forno antes dos 30 primeiros minutos, porque se o bolo estiver ainda em fase de crescimento, ele toma o choque frio e ele abaixa. Então sempre ligando a luzinha para ver como é que ele tá. E se precisar abrir, só depois dos 30 primeiros minutos. E daqui a pouco a gente volta. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Pessoal, o resultado foi esse daqui, um bolo bem fofinho mesmo, ficou bem macio. Eu não esperei ele esfriar totalmente, ele acabou grudando um pouquinho, mas dá pra vocês perceberem, ó, ele tá saindo fumaça ainda, ó, dá pra vocês verem, olha como que esse bolo ficou fofinho mesmo. É um bolo delicioso, bolo de nata. Bolo para tomar café, ó como que ele fica, a maciez. Deixa eu cortar para vocês verem, ó. Vamos experimentar, né? Olha, gente, olha como que ficou. Uma delícia. Faça aí na casa de vocês e aproveita e deixa a dica para os amigos seguir a gente no canal, se inscrevendo e deixando o seu like aí. Um beijo, pessoal. Tchau. Fica com Deus.